Olá, viajantes, aqui é a Manu. E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast. Um podcast que você pode ouvir fazendo qualquer outra coisa, porque você não precisa usar a mão, é só usar o ouvido. Sim, você pode baixar o nosso podcast, por exemplo, no Spotify, para quem usa o Spotify, e ouvir ele offline depois quando você está fazendo alguma coisa sem internet. É verdade, é só baixar. Pelo podcast da Apple também dá pra baixar. Ah, e pelo podcast da Google também. Ah, e pelo SoundCloud. Ah, é por todas as plataformas. E se você não vai lembrar todas as plataformas, é só entrar no nosso site, viajacast.com.br. Lá tem todas as plataformas que a gente tá. Bom, do que a gente vai falar hoje? E a gente vai falar de um lugar que aparece de vez em quando pra quem ainda tem Facebook. Eu falo Facebook, eu acho tão feio. Tem o Facebook, o I no final, né, que o brasileiro coloca. Eu acho tão horroroso. Facebook. Pronto. A gente tem o perdão da palavra, porque a gente ainda é brasileiro, acho que a gente não vai deixar de ser, né? Bom, então, no FB, às vezes aparece, sabe aqueles vídeos patrocinados, ou aqueles vídeos que aparecem direto? Tem um lugar que eu já vi há muito tempo, esses vídeos, tipo, filmados de drone, assim, um lugar, coisa mais linda, com umas bacias, assim, de águas azuis. Coisa mais linda, parece coisa de cinema. E aí eu fui pesquisar como é que chamava. Ali tá escrito que são Termas de Saturno. Sim. Né, em português. Então, e a gente pesquisou, marcou pra um dia aí, e não é que a gente foi? Sim, ano passado quando a gente fez um giro pela Itália, que a gente pegou um furgão com mais alguns brasileiros e a gente saiu rodando pela Itália, a gente colocou isso no roteiro pra conhecer e acabamos parando lá. Tá ali no centro da Itália, mais ou menos, né, se você procurar no mapa, e foi um dos pontos que a gente visitou, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre ele hoje. Então partiu? Partiu. Setting 1012, and it gives me 1,250 feet. ViajaCast. Vamos lá. Primeiro, vamos desmitificar um negócio, né? O lugar não se chama Termas de Saturno. Bom, pra quem quer ver a imagem, talvez se você procurar isso, você vai ter uma mais noção. fácil. Só que o ponto correto não é bem esse. Se você procurar no Google Termas de Saturno, inclusive se você ver no nosso Instagram lá que vai ter foto, né? Você vai encontrar isso que a gente vai falar hoje, mas não no mapa. Porque não é bem esse ponto, porque tem um errinho aí. Se você colocar no Google Maps, Terme de Saturno, você vai chegar num hotel 5 estrelas, num spa 5 estrelas, que foi o que aconteceu com a gente. Sim, porque talvez daí que seja difundido o lugar, né? O lugar vai sendo difundido na internet por causa desse hotel, talvez. Não imagino que seja por causa do patrocínio desse hotel. Então, na verdade é porque a água termal, ela tem nascente dentro do hotel. Então, é um spa e um resort de golfe. Então, assim, já dá pra ter uma noção que não é barato o rolê ali, né? Mas... Você deve estar pensando, mas como assim eles estão falando de spa resort, sendo que a galera é meio roots? Não, na verdade, a gente não foi pro spa, pro resort, obviamente. Que a gente não vai fazer esse tipo de rolê, assim. Muito difícil a gente fazer esse tipo de rolê. A gente tá aqui pra dar dica grátis, né? Porque a gente gosta de coisa grátis. Sim. A terma nasce dentro do resort, só que ela tem que sair em algum momento. E não significa que a hora que ela sai, não dá pra aproveitar ela. Inclusive, as fotos que você vê na internet que não for do resort, é do lugar fora do resort que é público, gratuito. Cabe aí uma curiosidade muito legal, Mac, que eu descobri. A nascente... Ela sai a água da nascente cerca de 800 litros por segundo. Ali tinha um fluxo de água bem, bem grande mesmo. Então, tipo assim, ela enche a piscina do hotel, que é uma piscina imensa. E, de todo o parque termal, eles dizem, né? Que compreende toda a parte que essas águas chegam. E elas trocam totalmente a água a cada 4 horas. Ou seja, 6 vezes ao dia. E isso garante que a água não seja contaminada. Porque tá sempre trocando, né? Tipo, Sim. Por mais que entre a pessoa lá com a micose... porque existe, mesmo quem é rico, né? Não, micose qualquer um pode ter. Sim, mas o que é legal ali, se você vê na foto é muito bonito e a gente foi visitar, o objetivo nosso era visitar o que a gente viu que é tipo uma queda d'água que forma umas bacias. Então se você estiver pesquisando a foto aí, você vai ver tipo uma casinha à esquerda na imagem
e uma série de bacias em forma de concha, muito bonito, que faz tipo uma não é cachoeira, porque a água não cai, mas ela vai se escoando, assim, mas aquela né? parte que você ficou sentada tinha uma queda... Assim, no topo tem a cachoeirinha, bem no É começo. uma ali. mini cachoeira. De onde sai o rio, porque esse rio que sai do spa, tal, que se junta ali, aquela água que vem vindo, ela faz uma pequena queda em cima, no centro, e depois ela vai se dividindo em bacias. E nessa bacia é onde você pode entrar e ficar ali curtindo a água termal. Inclusive, é um rolê pra não se fazer no verão aqui da Europa, que o verão da Europa aqui é quente, né? Eu imagino que não seja fácil entrar ali nesse calor que tá fazendo agora, por exemplo, que já estamos ali nos 35 graus. A gente não comentou, mas a água, ela tá sempre com... Ela sai, né? Ela nasce aos 37 graus e meio. Então Sim. é bem quentinha. É quentinha, Bem quentinha, bem. Eu não sei, eu nunca experimentei uma terma no verão pra saber se a sensação é... Você nunca foi pra Olímpia? Ah, sim, mas não no verão. Eu lembro de um pouquinho... Não no verão máximo, Ah, né? eu fui. É sufocante. Então a galera... A gente fez em outubro do ano passado, então aqui já é a saída já estamos ali esfriando, já tá entrando pro lado do... Porque dezembro aqui já neva, né? Então a gente já não tá tão mais quente assim. Mas é uma temperatura bem agradável ali, outubro, pra fazer. Sim. Você tipo, na hora que você tira a roupa, você não fica tremendo de frio, né? Sim. Porque eu acho que se fizer no inverno mesmo, você tem que deixar pertinho da saída da água, porque dentro é quente, mas na hora que você sair, você vai ficar tremendo, né? Sim, sim. Ali o lugar, ele tem ali uma estrutura, né? Então, mesmo sendo público, de acesso público, você não vai ter... Vão cobrar entrada de você para você ir nessas bacias, mas tem uma estrutura que, por si só, por exemplo, vai ter o restaurantezinho ali, o bar... Ali é pago. Se você for usar as coisas ali, a gente não pagou pra usar o chuveiro, né? A gente não usou o chuveiro. Aquele Acho que banheiro o chuveiro pagava. O que não paga é pra se trocar no banheiro de lá. Pelo menos sim. não pagava quando a gente foi. Mas tudo isso pode mudar, né? Sim, até porque isso tá dentro da estrutura do bar. Sim. Então a gente ocasionalmente não pagou, né? Mas não significa que quando você chegar ali em algum momento pode ser pago, porque é uma estrutura privada. Mas tirando isso, se você tiver com vontade de chegar em casa cheirando enxofre, Ai, é verdade. você pode não se banhar ali e ir embora, se secar só com a toalha e ir embora. Só que aí você tem que levar em conta que, sendo água termal, ela carrega com ela, nesse caso, enxofre. Essas águas, né, termais, elas contêm enxofre, cálcio e sulfato de magnésio, tipo assim, como principais componentes químicos. E aí, tipo assim, uma coisa que nenhuma blogueira vai falar, só vai postar uma foto lindíssima daquele lugar, é que cheira ovo podre. Sim, e imagino que isso vai acontecer dentro do spa, porque a gente não consegue tirar esse enxofre da água. Né? Com certeza. Nossa, o cheiro é muito, muito, muito forte, assim. Sim, é um cheiro... Você se habitua depois de um tempo. Você não, depois não sente. Mas depois, a hora que você vai embora, suas roupas ficam todas cheirando. A gente veio com a roupa tudo embora cheirando fedor. Meu maiô ficou cheirando enxofre, eu tive que lavar mais de uma vez pra poder sair o cheiro. Fica realmente bem forte, assim. Na hora que você chega, cria esse impacto, mas depois você não sente mais, realmente não sente. Mas meninas de plantão, eu tava de cabelo comprido na época que a gente foi, não molham o cabelo. O cabelo fica duro, feito uma pedra. Sim, até porque tem bastante cálcio, né? Aqui a água da nossa região, da nossa cidade aqui também possui bastante cálcio. E a gente sente essa dificuldade de secar a pele, secar o cabelo. Então, é uma coisa que acontece às vezes na montanha, né? Água de montanha, água de vulcão, né? Que eu imagino ali que seja uma região vulcânica. Porque a gente não tá muito longe do Vesúvio. Terma, provavelmente. Né? O Vesúvio não é tão longe assim, né? Deve ter mais vulcões que a gente não conhece. Mas é uma água quente com bastante... enxofre. E isso você vai notar. Muita gente comenta que tem só um pouquinho de cheiro, você vai ler um lugar ou outro, mas não é não. Mas tem cheiro forte. A gente tá aqui pra falar a verdade. A casinha que o Mac falou, até tinha esquecido de comentar, é um antigo moinho. Então, assim, o lugar... Esse lugar exatamente, o gratuito, se chama Le Cascate del Mulino, que seria as cachoeiras do moinho, na tradução. E aí, tipo, lógico, não funciona mais, mas tá lá, e o lugar realmente é lindo, 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 rende várias altas fotos lindas, tipo, impossível uma foto ficar feia lá. Sim, a gente acabou fazendo a clássica foto, vendo a clássica posição da foto ali, quando você sai, né, na saída, lembra que a gente começou a subir, tipo uma serrinha pra ir embora, e aí tem uma posição justinha que tem um mirante que você para e você vê meio que de frente o lugar, né?
E é muito bonito porque ele forma essas conchas e aí o cálcio que vem caindo ali, né, vai se cristalizando e formando as bordinhas brancas. Então fica um monte de conchinha assim. Eu não sei se a formação em forma de concha ali, ela é uma formação natural. Imagino que talvez seja. Sim, eu acho que Não sei, mas elas são muito perfeitas, né? Ou foi alguma criação do próprio moinho que tinha ali. E às vezes a pessoa pegou aquela cascata e fez alguma coisa ali, criou ela e ficou bonito com o tempo. Porque aquilo é muito antigo, né? Sim, é muito antigo. Eu não sei porque assim, ali as termas, elas são conhecidas, tem muita história, desde a da época dos romanos, né? Que tinha os banhos romanos e tal. Ali se fazia também esses banhos porque acaba sendo um centro também historicamente, de encontro. Então, você vai gerar política, tudo ali. Sim. Porque os romanos, eles tinham esse lance, assim, de ter casa de banho, tal, tipo assim, de pessoal ficar na banheira, tal, e tudo mais culturalmente. Então, ali vai ser um dos lugares. E fora que ela tá num ponto muito estratégico, porque tá na Toscana. Então, tipo, meio que ali quase na metade da Itália. Então... que não é tão longe de Roma, assim. Exatamente. Então é um ponto super estratégico pra negociação, essas coisas. Então, tipo, a galera se encontrava ali, né? Pra gente também foi um ponto... Ali, aquela zona foi um ponto estratégico, porque a gente tava fazendo a viagem em sentido ao sul e a gente acabou dividindo e parando naquela região. Porque a gente tava na Toscana, fazendo uma volta na Toscana, e a gente tinha vontade de ir até Amalfi, né? Conhecer ali, até com a galera que eu ia conhecer. E ali era uma via... É a metade da estrada. Então, acabou sendo um ponto estratégico pra gente conhecer. A gente parou ali naquela região, acabou conhecendo a termas e dormindo um pouquinho mais pra frente. Mas é bem naquela zona que é muito bonita, por sinal. Tanto que dá pra ficar em algum hotel, assim, até um pouco mais afastado, porque é um dia que você vai lá, passa o dia ou a tarde... E depois vai embora. Não tem muito o que fazer. São só as termas mesmo. Fica no meio do nada, assim, de um campo, né? Sim, é tipo... A hora que você vai chegando lá perto, você vai parecer... Dá a sensação que você tá andando no meio de umas fazendas, assim... E aí é como se fosse dentro de uma fazenda, né? Você tá passando no cercadinho assim e você olha dentro da fazenda, mais ou menos essa sensação. E tá lá o moinho com as termas, muito bonito. No meio do nada, até é engraçado que você vai... Se você não conhece, por acaso tá perdido ali e chega, você vai de repente, clique. E tem uma paisagem muito bonita que é aquele moinho com aquelas bacias e aquela água escorrendo, então... Meu, a água é um azul turquesa, não é turquesa, é um azul clarinho, coisa mais linda a água, assim, é uma cor incrível. Não dá pra... Vocês têm que ver a foto. Eu vou postar, lógico, com foto e tudo mais, mas assim, procurem também na internet, que eu vou postar as fotos que a gente tirou. Sim. Mas na internet tem aquelas fotos de drone que ficam muito melhores. E a água é realmente daquela cor. Sim. Inclusive, na vista aérea, acho que dá pra ter uma perspectiva melhor de como é a estrutura ali, né? Olhando de cima, você vai ver que vai vir um riozinho, vai ter a cachoeirinha e depois vai ter as bacias. A bacia é onde fica a galera. Em geral. Todo mundo. Sim, aquela parte de baixo é uma parte maior, né? Porque a água vai se dividindo e se espalhando, então vai largando assim. E ali é onde você vai encontrar o povão. Então, onde a gente tava lá, onde a gente acabou indo pra entrar, porque a gente nem sabia onde podia entrar, né? É verdade, não tem placa nenhuma, gente. Você vai ver vai ver uma aglomeração ali de carro estacionado, você vai assim, é aqui. É meio que você vai por assim, né? Porque não é um ponto estruturado, digamos, tem o bar ali, mas não é aquele negócio feito realmente pra turismo. É que tem ali, é aberto ao público, se criou um barzinho ali pra poder ganhar dinheiro e pra ficou ser isso. sincera, o bar é até que é bem simples. Eu esperava até que alguém já tivesse feito uma estrutura melhor até pra ganhar uma grana ali, porque é bem simples aquele bar. Sim. E tinha estacionamento que, inclusive, também a gente não pagou. Obviamente, isso está sujeito a mudanças, né? Depende da época que você for. Mas bem perto, assim, tinha uma área aberta, assim, que tava planado, assim, pra poder parar o carro. A gente estacionou ali, que era tipo um Tinha até motorhome ali. Tinha gente que dormia lá. Então, se você estiver na região, é interessante. E uma dica que a gente pode dar é que você não necessariamente precisa entrar só na bacia embaixo. Você pode ir lá em cima, onde tem a cachoeira, e deitar lá em cima, onde é mais tranquilo. Porque onde tem as bacias, tem bastante gente, né? A gente ficou no meio de um monte de gente, né? E lá em cima, não. Lá em cima era bem mais tranquilo. Mas a gente foi descobrir isso depois. Acho que tá vindo embora. Na hora que a gente tava indo embora, tava todo mundo com a roupa já sequinha, que a gente foi descobrir. Porque assim, na hora que você sobe, tem o caminho da água que ela faz até chegar nessa mini cachoeira, né?
E aí ela forma uns bolsões de água. Então, que são outras banheiras, né, vamos dizer. Ela só não tem aquela borda tal branca. Mas é bem legal e eu achei bonito, pra ser sincera. Eu até vou postar foto disso, porque eu achei muito bonito. E depois a gente se arrependeu. Eu falei assim, poxa, dava pra gente ter ficado aqui, tipo, de boa. A gente tava num grupo, Sim. né? Poderia ter ficado todo mundo ali e seria bem de boa. Um negócio bacana é que, assim, as águas, elas têm propriedades terapêuticas, né? Na questão de relaxamento e bem-estar. E isso é o que a medicina fala. O que a medicina não fala, mas o povo fala. Obviamente. Igual aquele chá que a sua mãe fala pra tomar que você vai ficar mais calminho. Ou sim. que vai fazer a digestão. Então, Aquela cultura que a avó traz lá de trás, né? É, Passa ué. arnica em tudo. Então, o que se dizem que é bom para circulação, que serve como anti-inflamatório muscular, que ajuda no sistema respiratório, que tem efeito antioxidante, só que detalhe, esse efeito antioxidante, eu tava lendo, e você tem que, no caso, beber a água. Você tem coragem de beber aquela água? Então, eu não bebo e não aconselho ninguém a beber, não sei. Porque tem um longo caminho para chegar Então, ali. aonde que no Brasil tem aquela monte de torneira com vários gostos de água, vários cheiros? No Circuito das Águas, em Caxambu, que é a cidade que você tem a opção, acho que de 5 águas ali que você pode beber, que são águas termais. Então, e eu lembro que tinha uma água lá que cheirava enxofre também, que o pessoal falava assim que dava pra beber. Sim, E tem uma que tinha até gosto de sangue, de tanto Exatamente. ferro, acho que era, uma coisa Só que assim, eu não tenho coragem de beber, mas assim, diz que tem efeito, dizem, né? Antioxidante, que ajuda, tipo, fígado, digestão, intestino, essas coisas. Mas, né, eu não acredito tanto assim, não é mesmo? Sim, só um adendo pra quem, já que a Manu tocou, esse Circuito das Águas tá em São Paulo, né, na Grande São Paulo. Boa. Então, ela faz fronteira com Minas Gerais ali, né? Na verdade, Caxambu já é Minas. Mas você tem uma série de cidades que fazem parte desse Circuito das Águas e que você pode visitar. Então, para quem tá no Brasil, quer girar no Brasil, eu aconselho, eu já fui para Caxambu. É uma cidadezinha super simples. E é legal porque tem as termas lá da cidade que você pode visitar. E tem isso que a Manu falou de beber água. Eu bebi as águas. E realmente tem uma que tem gosto que parece que você tá tomando sangue. E tem a de enxofre, que é bem difícil de tomar, porque ela é por causa do cheiro. Mas é assim, ali eu tomei porque não tem um monte de gente passando por um monte de gente. Você não vê, pelo menos. É meio que a água sai do chão e tem uma torneira. Sim, mas ali também, água e corrente. Você teria que ir lá pra cima. Mas ela saiu lá do spa, pegou tudo, frieiro, tudo. Tem esse detalhe. Mas são litros e litros de água. Sim, né? mas é como toda cachoeira e todo lugar público que tem água, né? Tem uma série de fatores pra ela chegar ali. Ela não nasceu no seu pé e tá ali só pra você, né? E curiosamente, apesar das termas ali chamar Termas de Satúrnia, ela não fica na cidade de Satúrnia, né? Fica na comune, né? Que cidade a gente chama de comune. De Mantiano. Em português se escreve Manciano. Então, assim, só que assim, fica pouquíssimos quilômetros de Satúrnia, né? Mas eu achei interessante a origem do nome. Eu adoro lendas e mitos, né? Em geral. E aí eu fui pesquisar. O nome Satúrnia, ele vem de uma antiga lenda onde o deus Saturno, em um gesto de raiva e desprezo pelo comportamento humano, porque na época eles viviam em guerra, ele atingiu com um raio que abriu uma cratera da qual surgiu uma fonte de água quente e sulfurosa. E aí, essa água, ela acalmou o coração dos homens e os levou para viver uma era de paz e prosperidade, onde, óbvio, o deus Saturno era o deus desse povo aí que vivia ali. Que representava, assim. É legal que tudo aqui na Itália, né, tem muita essa questão mitológica, né? A gente tá no berço da mitologia, né? Na Europa em geral, né? E eu adoro isso, eu acho muito legal, tipo, a forma que os povos antigos tinham pra
pra explicar como surgiu as coisas. Acho que ainda a gente explica assim, as coisas que... A gente não conhece, né? as coisas que a gente não conhece, a gente tende a inventar uma história, porque é mais fácil, né? Sim. Mas assim, eu acho sensacional essas historinhas. É legal que tem esse toque, né? Esse toque de conto de fadas, né? É muito interessante porque a gente consegue imaginar por ter vivido a infância vendo essas histórias. No nosso caso, né? Que a gente vivia, tinha contato com essas histórias, desenhos animados, e aí você começa a chegar cada vez mais perto da história em si. Em vez de ser só fruto da imaginação, a gente meio que vai ali e toca, né? Ah, aquele lugar ali que aconteceu isso. Né? Mas, cara, imagina que louco no passado. Se assim, a gente hoje no presente já é muito louco a gente ver uma água que brota da terra já quente e naquela cor incrível. Já é uma coisa espetacular. Já a gente tendo estudos explicando como é que surge aquela água e tudo mais. Mas você imagina antigamente, um povo do nada... Tá sempre vendo o rio com água gelada. Sim. Ou o mar. Aí, do nada, eles encontram uma fonte de água quente. Meu, a galera ficava doida, né? Sim. Tipo assim, tinha que arrumar uma explicação pra isso. Sim, obviamente. E a gente vê isso também estampado, às vezes, nos lugares que a gente visita, que às vezes tem aquelas igrejas imensas, com aquelas estruturas que hoje a gente olha de baixo assim e fala... Meu Deus, como foi feito isso, né? Você fala, você fica espantado de imaginar como foi feito hoje, que a gente tem arranha-céus, que a gente tem noção de tudo. Imagina na época, o que era ver uma igreja monstruosa daquela, uma construção monstruosa. O que essas pessoas sentiam, né? Quanta gente não morreu pra construir. Ah, não, isso aí a gente não conta, né? Mas você chega ali no Coliseu, que é aquele... É inexplicável, você tem que estar perto pra sentir o tamanho daquilo. É lindo. E aí, hoje, a gente sabe como funciona, como é possível fazer, né? Pelo menos tem o mínimo de noção. E naquela época, né? O cara chegava ali e o cara... Ah, ele é Zeus. Eu acho que o mágico da gente poder viajar e conhecer o mundo, estar em vários lugares do mundo, é exatamente isso. A gente vê pessoalmente aquilo que a gente só via nos livros de história. Sim, acho que isso é uma coisa muito legal. E aqui na Itália isso acontece muito. Muito, muito mesmo, porque boa parte das mitologias que a gente aprendeu, ouviu, tá aqui. Do surgimento, né, dos homens, né, os romanos que dominaram boa parte da Europa. Então, assim, é pura história, né, que respira história. Quem não gosta de história não vai apreciar tanto uma viagem na Itália quanto alguém que curte, porque é tudo história, tudo respira história, que é sensacional. E sabe o que é mais engraçado? Eu nunca gostei de história na escola. E agora tá gostando. Eu era um cara de exata, sempre gostei, me dei muito bem com matemática. E o dia que eu passei... Mas viagem eu sempre gostei. Mas aí a hora que eu liguei um ao outro, eu passei a gostar muito e acho que imagino que se eu tivesse a oportunidade na época de um professor, uma condição de vivenciar um pouco mais história, em vez de ser só teórico, porque nas escolas que eu passei era praticamente só teórico, né? Não tinha nada de experimental. Talvez isso teria me ajudado a ter esse contato que eu tenho melhor com a história hoje. Eu continuo não sendo um cara muito bom nisso, mas eu tenho vontade de conhecer, que isso já é o suficiente para você aprender, né? Mas é que louco, né? A gente, no Brasil, a gente tá muito longe do tipo assim, quando a gente começa a aprender sobre os romanos, como que eles foram conquistando tudo, a gente tá muito longe, lógico, pra trazer uma criança até aqui pra conhecer. Óbvio, tem famílias e famílias com realidades diferentes. Mas, em geral, tá muito longe da realidade de conseguir vir até aqui. Agora, você imagina uma criança que nasce em Roma. Sim. Na hora que começa a falar, eu sei, o Coliseu, ali na esquina de casa. Tipo... É um contato muito diferente com a história e com a cultura, né? Tanto que a gente fez escola aqui por um período e a gente aprendeu história na escola na Itália. E eles têm... Logicamente, a gente tinha a nossa dificuldade porque a gente não tem detalhes como eles têm, né? Porque aqui eles aprendem a história deles em detalhes. A gente ouve falar da história deles no Brasil. E aí é engraçado como eles ficavam meio até espantados pra gente não ter os detalhes que eles têm, mas é a história deles, eu acho né? que a questão a gente também nem era tão maduro pra ficar... Às vezes zoava muito porque era criança, sabe? Eu acho que tem muita coisa que a gente aprende numa idade que não era... A gente não tava preparado ainda pra ouvir aquilo, sabe? Sim. Porque eu tava me sentindo uma criança escutando um conto de fadas, quando a professora de história aqui falava. Então eu prestava muito mais atenção e eu lembro de muita coisa. Sim, é muito mais legal aprender história depois de velho, vivendo ela, podendo ir lá visitar, porque a gente conversou com a professora e a gente
foi visitar, a gente já tinha conhecido alguns lugares, inclusive a gente já tem vontade de ir a alguns outros que ela falou, inclusive da Grécia, lembra aquele da Grécia que ela mostrou o vídeo lá? Sim. Isso é legal da história, poder viver ela. Bom, a gente se prolongou um pouquinho aqui porque a gente acabou se empolgando, né? Mas é pra mostrar pra vocês o quanto que é bacana e representa isso pra gente. Acho que a gente consegue transmitir um pouquinho nos nossos podcasts. Sim. E aí, temos um programa? Temos um programa. Visite Termes de Saturnia. Sim, visite. Se quiser Vale a pena. Mais alguma informação, vai estar aqui na descrição do episódio. Pode conferir lá. Então tá, um beijo! Um abraço, tchau, tchau. E aí, gostou desse episódio? Não esquece de seguir a gente no Instagram @viajacast. Lá você fica por dentro de todas as novidades. E através da hashtag ViajaCast você vê as nossas fotos de viagens que tanto falamos por aqui. Caso você compartilhe, não esqueça de marcar a gente para a gente poder ver também. Se você quer entrar em contato com a gente, manda um direct no Instagram ou um e-mail para contato@viajacast.com.br. E fica aqui o nosso muito obrigado para quem colabora compartilhando o nosso querido projeto e para os nossos patrocinadores, cujos nomes estão na descrição de cada episódio. Este podcast foi editado por Play Áudios.